família, mais um momento do projeto CEA em Casa. Nesses tempos de pandemia, nesse ano de 2020, a nossa evangelização infantil Isa Malfei está no Instagram. Todos os dias tem postagens da evangelização e aos sábados nós temos uma live às 15 horas. Vai lá, se inscreve, está aparecendo agora aqui para você. @B Paraíso da Leitura. Bote seus filhos e netos para assistirem, aprenderem e se divertirem. Com vocês, Heloísa Almeida, com o tema Caridade e Amor ao Próximo. Olá, amigos! Vamos falar hoje um pouquinho sobre caridade e amor ao próximo. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o significado da palavra caridade. No dicionário, caridade é a virtude que conduz ao amor a Deus e ao próximo. Né? Ela está descrita como uma virtude, né? E não pura e simplesmente como uma ação, né? Como uma ação de doar. Ela é uma virtude vinculada ao amor a Deus. Né? A origem da palavra caridade, né? Ela vem do latim, do termo caritas, que significa afeto ou ternura, né? E seria, então, o amor que surge de Deus. Esse amor essa ternura e esse amor que não só pura e simplesmente são também uma doação, como vem daquele sentimento de amor a Deus. O ser também se sente amado, ele doa, né? Ele doa espontaneamente por amor a Deus. Né? E o sentido filosófico da palavra caridade, ele é a ação de ajudar ao próximo por amor a Deus. Novamente vinculado, né? Uma ação vinculada ao amor a Deus. Né? E o sentido filosófico, ele nos diz que essa ação, né, de doar, ela exige a vontade, né, primeiramente, que é a ação, né, o movimento, e não só, não é um amor que é só inerte, né, é um amor que necessita ação, movimento de doar aquele amor, né. Ele exige inteligência, né, que é quando a gente reflete, né, a gente precisa refletir de como a gente vai ajudar, né, como vai ser esse auxílio, do que o outro realmente precisa, não necessariamente aquilo que pede, aquilo que precisa. Então é uma inteligência que é necessária para que seja para que a caridade seja feita de modo eficaz. E a terceira exigência é o amor, justamente, né, que é o amor a Deus, que é o que nos faz persistir e é o que nos faz nunca se desiludir com a caridade, né? O que nos move e que nos faz ajudar sempre, por mais que o resultado não seja, né, o esperado. Esse é o sentido filosófico, né, que é diferente, né, que diferencia, né, da palavra solidariedade, que é uma palavra que se refere mais à ajuda no sentido não material, mas no sentido de cooperação mútua, né? É uma ajuda que se dá no sentido de ajudar, de justiça social, no sentido de fazer com que o outro, fazer o bem ao outro, né? Numa questão de justiça, por questões exteriores, sem necessariamente estar vinculado à emoção, ao sentimento. É uma caridade, só que sem Deus, né? Vamos colocar assim. E a caridade, então, ela é a solidariedade com Deus, né? É um sentimento mais completo, é uma virtude mais completa, que ela se dá de maneira automática, né? Espontânea, justamente pelo ser também se sentir amado, e naturalmente ele ama o seu próximo e ajuda, né? E aí, então, nós vamos refletir então agora na visão espírita sobre a caridade, né? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade.
Os espíritos respondem que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão das ofensas. É o famoso BIP, né? E aí Kardec e os espíritos também vêm nos esclarecer que a caridade ela vai muito além da esmola, né, da ajuda material, né, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente doa, que não vai nos fazer falta, né, aquilo que a gente doa muitas vezes até para se livrar de um armário cheio, de uma roupa que não serve, de um brinquedo que não serve, ou daquele dinheiro que não vai nos fazer falta, que não vai nos fazer passar por grandes apertos, né? Ela vai muito mais além disso, porque ela é, em si, a caridade, ela é o próprio amor ao próximo, né? Os Espíritos vêm nos esclarecer que a caridade e o amor ao próximo, eles estão intrinsecamente ligados, não podem ser separados, justamente porque a caridade é, sim, então, uma virtude, né? E como virtude que surge justamente do amor de Deus, nós passamos a enxergar o próximo como um irmão e querer para ele aquilo que a gente quer para a gente mesmo, né? Então, a gente passa a desejar para o próximo aquele bem, o bem que a gente quer para a gente e agir para que aquele bem aconteça, né? E não só pura e simplesmente desejar aquela benevolência, né? aquela evolução, mas também agir para que aquilo aconteça. Então, a caridade é o amor que você doa, né? Porque o amor guardado, o amor que a gente não expõe, que a gente não faz nada com ele, que a gente só guarda ele aqui dentro do nosso coração, a gente só ama, é fácil, né? Mas é egoísta, né? Porque é um desperdício amar e não fazer nada com esse amor, né? Se a gente ama, se a gente deseja aquele bem, se a gente deseja bem para o nosso próximo, a gente precisa, então, movimentar esse amor. E o amor em movimento é justamente a caridade, né? Então, ser caridoso não é somente esperar que aquela ajuda lhe seja solicitada, né? Esperar que apareça uma oportunidade, alguém lhe pedindo um pão, alguém lhe pedindo uma ajuda, algum conselho. Ser caridoso é justamente ser mais sensível, né? Ser sensível ao sofrimento, às necessidades do outro, é tentar enxergar aquela miséria oculta, aquele sentimento que você tem pelo outro, que você consegue identificar num olhar, identificar num gesto e ajudar antes que a pessoa lhe peça, né? Que a pessoa precisa pedir, né? É lógico que muitas vezes a gente nem sempre a gente vai conseguir ter essa sensibilidade, estamos aí em evolução, mas é tentar ter essa sensibilidade justamente, nos colocar sempre no lugar do nosso próximo, né? Já que a gente quer para ele o mesmo que para nós, e então agir antes que nos seja solicitado, porque muitas vezes quando a pessoa pede, quando a pessoa chega a pedir, chega a externar aquela necessidade, ela já é o último recurso, ela já está muito cansada, ela já sofreu muito, muito angustiada. Então, se a gente conseguir se antecipar a isso, né, a gente vai estar fazendo bem demais, né? E essa caridade, ela precisa também não fazer com que a pessoa dependa somente da caridade, passe a vida dependendo daquela nossa ajuda ou da ajuda daquela instituição que a gente participa, né? É promover a pessoa, é tentar fazer com que ela possa se reerguer realmente e se colocar num patamar de igualdade com você, né? Todos nós, em algum momento, precisamos de ajuda e queremos nos desvencilhar dessa necessidade, né? Então é aquilo que a gente também precisa promover para o outro, né? Aquela emancipação, né? Aquela autonomia para então ele poder também doar esse amor, esse que lhe for recebido e vira uma corrente, né, mesmo. A caridade, ela precisa ser feita sem ostentação, né, sem aquele longe dos holofotes e daquele reconhecimento que muitas vezes nós queremos ter, né, aquele reconhecimento de, eu ajudo, eu faço, né. Ela precisa se distanciar disso, ela precisa ser feita sem a ostentação, justamente para não humilhar, não ferir aquele que está precisando, aquele que está sendo auxiliado, né? Porque é justamente como nós gostaríamos que fizéssemos para nós, né? O anonimato ele pode ser feito muitas vezes até para a pessoa que vai ser ajudada, né? Às vezes a gente sabe que a pessoa é um pouquinho orgulhosa e tudo, e a gente pode correr por fora, ajudar de uma forma que a pessoa nem fique se sentindo tão, assim,
incomodando, né? Porque às vezes a gente mesmo precisa de ajuda e não pede porque acha que vai incomodar, não é? E é assim com os outros também. Então, o que a gente precisa fazer é sempre tentar fazer dessa forma anônima, né? Se possível, né? E a gente precisa fazer a caridade também sem julgamentos, né? Sem julgar a pessoa que está naquela situação e sem questionamento de o porquê que a pessoa chegou até ali, como ela foi parar naquele lugar, sem excesso de lições de moral. É lógico que conselhos também são um tipo de caridade, né? Mas eles também têm que ser avaliados, né? O quanto a pessoa precisa realmente daquele conselho e o quanto ela precisa somente da sua ajuda, né? Então, a caridade ela precisa ser feita sem julgamento, sem esse tipo de questionamento e sem interesses e sem expectativas, né? A gente precisa também se desvincular dessa expectativa que a gente tem em ajudar e querer que a pessoa seja grata. Não, se a gente ajuda por amor, a gente ajuda independente da gratidão, independente do retorno do outro. A gente ajuda e não cria aquele milindre caso a pessoa não aceite a nossa ajuda, porque isso acontece muito também, né? Muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa, a gente acha que está ajudando e às vezes não está, né? A gente não sabe de tudo. E às vezes a gente vai tentar estender a mão e a pessoa não quer, não está no momento dela, a gente precisa respeitar, né? E não criar um milindre, uma mágoa por isso. E se a pessoa precisar novamente, a gente precisa estender a mão de novo, né? Sem se magoar com aquela não aceitação, né, que a gente precisou encarar. Né? E aí, então, como que a gente vai ser caridoso, né? Como a gente vai fazer isso? Aí a gente vai voltar lá no BIP, né? Lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos responderam que ser caridoso é benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. O que é, então, a benevolência? A benevolência, elas são três virtudes, né? A benevolência é a virtude que nos faz demonstrar o afeto e o carinho com o próximo. Então, boa vontade em servir, né? É quando a gente serve, é quando a gente faz por boa vontade, com carinho, com afeto, com amor, sem esperar nada em troca, né? É ser benevolente, é ser afetivo, justamente. A indulgência é compreender os defeitos dos outros sem julgar. Não expor a falta do outro, não expor o defeito do outro e muito menos se aproveitar daqueles defeitos, daquelas questões do nosso próximo, né? Para se sentir melhor, se sentir superior, porque todos nós temos defeitos, né? E não gostamos de ser expostos pelos nossos defeitos. Então, ser indulgente é colocar um véu, né, sobre os defeitos do nosso próximo e justamente ir ponderando sem apontar o dedo e sem julgar, né, uma atitude ou uma característica da pessoa, né? E nós precisamos também ser indulgentes conosco mesmo, né? Porque a gente também se cobra muito, né? Porque a gente também tem muitos defeitos e a gente se cobra muito. Então a gente precisa ser indulgente também conosco para que a gente não se inferiorize, né? Não se martirize com os nossos defeitos que nós ainda estamos depurando, né? E o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é não guardar mágoa, rancor ou desejo de vingança. Bom, desejar o bem a quem nos fez o mal ou a quem nos quer mal não é fácil, é claro, né? Querer, então, o progresso dessa pessoa também não é fácil. Mas nós precisamos justamente tentar, né? Estamos todos ainda aprendendo. Então, é claro que ninguém vai se sentir tão bem e tão equilibrado na presença de alguém que ele quer mal, como você se sente bem na presença de uma pessoa que você ama, né? E que o amor é mútuo, né? Mas o que nós precisamos fazer é tentar não afinizarmos com aquele sentimento ruim e também não desprezarmos, né? Não tratar com desprezo. Nós precisamos fazer, então, querer que aquela pessoa evolua, querer que aquela pessoa saia justamente daquele buraco, daquela escuridão onde ela se encontra, desejar que ela evolua e se sentir feliz com aquela evolução, se sentir feliz com as conquistas e as vitórias, né, dos nossos desafetos, né? Não precisa ser inimigos, né, mas dos nossos desafetos, que a gente possa, então,
desejar que eles evoluam, né? Porque até quando a gente perdoa com sinceridade, né? E com desinteressadamente, a gente acaba se também desatando aqueles laços de afinidade ruim, né? Aquele desequilíbrio, né, entre as duas pessoas, né, aquele choque, você desata aquilo ali, porque você já perdoou, você deseja o bem àquela pessoa, e se ela resolver manter, se ela mantiver aquela posição de não gostar de você, de te desejar o mal, você já neutralizou aquilo com o seu sentimento bom por ela, né? Então a decisão é de cada um, a sua decisão precisa ser perdoar, seguir em frente, né? Então, essas 3 virtudes são aquelas que a gente precisa realmente desenvolver para ser caridoso, né? Então, nós vimos que não é preciso muito, não é preciso ser rico, ser abastado ou ser um espírito muito altamente evoluído para ser caridoso, né? É justamente se inclinar ao nosso próximo, olhar para ele com o olhar que nós gostaríamos que tivessem com a gente e se esforçar em desenvolver essas nossas virtudes, né? O esforço nessa evolução, o esforço para que a gente consiga cada dia mais colocar em prática essas 3, o BIP aí, essas 3 palavrinhas, né? Esses 3 termos, é o que nos fará mover na direção cada vez mais do bem, da caridade e do amor ao próximo, né? E então a gente fica às vezes pensando em fazer caridade, a gente acha que precisa ter um momento certo, a gente acha que precisa ter um local certo, a gente fica pensando em como fazer, mas existem muitas maneiras muito simples de ser caridoso, coisas que a gente às vezes já até faz, né? Como, por exemplo, um abraço, uma mensagem, um oi, tudo bem, um lembrei de você, né? Um gesto de carinho, uma prece, né, para uma pessoa, inclusive a prece por aquele desafeto é um ato de caridade, né? Se você não consegue dar o perdão, né? Se você não consegue dar o perdão, não, se você não consegue dar aquele amor que a gente ainda não consegue dar para aquela pessoa que a gente não tem tanta afinidade, que a gente pelo menos faça uma prece, né? Essa já é uma caridade imensa, né? Um convite para uma atividade legal, para uma pessoa que está triste, que a gente sabe que está para baixo, um elogio, né? Porque a autoestima, ela precisa ser trabalhada, né? Então, quando a gente elogia uma pessoa, quando a gente faz ela se sentir bem, se sentir amada, né? Se sentir realmente com aquela autoestima elevada, a gente também promove aquela pessoa, também é uma caridade, porque essa também é uma questão nossa, né? A gente precisa da autoestima para a gente poder se movimentar, né? Porque se a gente tiver com a autoestima baixa, a gente fica lá no nosso cantinho e não se move. Uma palavra, um ombro, um ouvido, né? São caridades. Um bom dia com um sorriso no rosto, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o moço da padaria, para o moço do Uber, para o vizinho. Em tempos de pandemia, os sorrisos agora são com os olhos. Então, que a gente saiba também fazer esse tipo de caridade. Um desejo sincero do bem por alguém, né? Quando a gente deseja sinceramente que alguém fique bem, que alguém esteja bem, que alguém melhore, ou quando uma pessoa está doente, que a gente possa desejar sinceramente, fervorosamente que aquela pessoa se recupere, é uma caridade, né? O importante, então, é realmente praticar, né? O importante é praticar e colocar em movimento essas 3 virtudes principais aí. Então, a gente lembra daquela máxima de Kardec, né, que fora da caridade não há salvação, né? E a gente pensa, então, que todos nós queremos nos salvar, não é mesmo? Todo mundo quer se salvar. Mas o que é essa salvação, né? Que fora da caridade não há salvação. O que é essa salvação? Ela é não morrer? É não sofrer? Não. A salvação é não falir. A salvação, muitas vezes, é nos salvar de nós mesmos, né? Aliás, acho que a maioria das vezes a salvação é nos salvar de nós mesmos, do nosso próprio egoísmo, da nossa própria ignorância, da nossa inércia, que nos impede de crescer, né? E se sentir útil, sair dessa inércia, é justamente o que nos faz nos sentir vivos também, né? E essa é realmente a salvação, né? Então, muitas vezes,
a salvação é converter aquele nosso sofrimento, né? Nem sempre a gente precisa estar sofrendo para praticar a caridade, mas muitas vezes é converter o nosso sofrimento em trabalho, né? Em amor, em doação, porque isso, quando a gente faz isso, a gente canaliza aquelas nossas energias ruins para o bem, né? E a gente se sente bem, né? Quantas pessoas a gente não vê por aí que passam por momentos ruins na vida, que perdem entes queridos, ou que passam por situações terríveis, mas que depois se engajam numa causa, né? Ou começam a criar um movimento de ajuda, né? Por exemplo, se acontece um problema em comunidade, você começa a mobilizar ajuda para aquela comunidade que você vive, ou se você perdeu alguém, você começa a ajudar outras pessoas que perderam alguém numa situação parecida com você, né? E essas pessoas, elas encontram força, elas reúnem força para poder continuar, né? Para poder se sentirem felizes, para poder se sentirem vivas novamente. Então essa é realmente a verdadeira salvação. A salvação é justamente nos salvar de nós mesmos, né? Porque a caridade, ela ajuda muito a quem recebe, mas ela ajuda ainda mais a quem faz. Porque o hábito da caridade, todo mundo já fez, né, alguma ação de caridade, e a gente se sente tão bem, né? Então, quando a gente cria o hábito da caridade, quando ela vira um hábito, uma rotina na sua vida, então você realmente se sente salvo, né? Se sente em paz. Quando nós passamos a enxergar o nosso próximo como alguém igual a nós, como irmãos, nós conseguimos então nos libertar daquele egoísmo e daquele orgulho, da mágoa, da melancolia que nos prende na escuridão, que nos arrasta para a escuridão. E aí a gente consegue então enxergar a luz, né? E o egoísmo, então, e o orgulho, eles são justamente o contrário da caridade. Quando a gente consegue reverter isso, então a gente consegue caminhar na direção da luz e da salvação, né? Então, a caridade, ela é então um remédio para a alma, né? É o remédio que vai nos levar à cura, à salvação que Kardec falou lá na máxima, fora da caridade não há salvação. Ela é um remédio para a alma, e então é através dela que nós devemos buscar a salvação e a paz que nós queremos para a gente e, lógico, para o nosso próximo, consequentemente, para todo mundo, né? Então, que nós possamos praticar. Espero que eu possa ter ajudado. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.